Boa noite, pessoal. Peraí que eu vou dar uma limpadinha na lente aqui. Não sei o que acontece, né? De vez em quando dá umas embaçadas. Boa noite, todo mundo. Como é que vocês estão? Adriane entrando, Carla. Tudo bem, gente? Oi, chegou. Vamos lá. Pronto. Aê, Ricardo. Dani, oiê. Boa noite, Carla. Oi, Ricardo. Oi, tudo bom? Tudo bom, Me Ale? Tudo bom? Me ouve bem? Pessoal, também vê se me ouve bem, se não põe o fone. Olha, eu escuto você muito bem, né? Só que dá para perceber que você está num ambiente aberto, né? Com o microfone talvez fique um pouco mais focado a voz, né? Deixa eu tentar pegar aqui, então. Porque às vezes dá uns tilt, né? Que eu não aguento mais, menino. Passo o dia inteirinho de fone. Né, eu vou trocando o lado, sabe? Porque eu Hum, também acho, tem uma hora que, nossa, mas que bom, muito obrigado pelo convite, Alessandra. Eu te agradeço aí por aceitar. Essas redes sociais ajudam a gente a conectar com um monte de gente. Tá vendo? Se não tivesse em pandemia, a gente não teria encontrado. É verdade, e temos tanta coisa em comum, né? De estudos semelhantes, Verdade. e você tem toda a razão, né? Talvez você estivesse viajando para um canto do Brasil e para o outro e a gente nunca teria se encontrado. Não Foi bom é? para fazer novos laços de amizade, realmente. Verdade. Enquanto o pessoal está entrando aí, como é que está a sua vida aí na nova realidade? Treinamentos, consultorias, como é que você está aí, menina? Então, Ale, tá ótimo do ponto de vista de me reinventar. Né? Eu também diria que se não fosse essa pandemia, talvez eu não tivesse colocado alguns projetos que vieram já de 2 anos olhando, ou eu não tinha tempo, ou eu não tinha tempo para aprender as novas habilidades, ou eu não tinha dedicado tempo para aprender. Na verdade, é dedicação para isso, né? Que são colocar todas as questões do EAD em pé, e a partir do momento em que entrou a pandemia, o que mais tive nos primeiros 30, 45 dias foi tempo. E aí, passando aquela fase inicial do e agora, como vai ser, e eu deixei de lado isso daí rápido, eu mergulhei em estudar uma série de ferramentas que você já conhece, que são as ferramentas de ensino à distância, adquiri uma plataforma, levantei os cursos, né? E eu te digo que também, se não fosse essa pandemia, eu estaria com tanta demanda presencial que não teria olhado para isso. Então, você quer saber? Foi super legal, viu? Assim, do ponto de vista desafiador e disruptivo. E é interessante, né, Ricardo, a gente pensar que nós, treinadores, consultores, não temos que fazer só aquilo que a gente parecia que tinha que fazer antes. Agora a gente tem que fazer um monte de outras coisas, né, menina? Administrar redes sociais, gravar vídeo, fazer Nossa. tanta habilidade que só Deus na causa, viu? Nossa, como é bom conversar assim com ressonância. É verdade. Porque assim, antes a rede social, para mim, inclusive, era uma rede social, assim, de eu postar uma outra coisa, né? Hoje eu tenho isso dentro da minha agenda como pauta. É Hoje atividade, é, né? hoje é uma atividade, né? De Deu segunda tarefa. virou tarefa. Então, por exemplo, se eu dedico 2 horas do dia, 2 horas e meia, às redes sociais, em produzir material, publicar, acompanhar, curtir, responder, isso virou atividade. E eu fico já me organizando, porque eu acredito, né? Sou um otimista de boa fé, É. mas realista. É, mas eu já estou imaginando quando voltarmos daqui, que seja 6 meses, eu não vou colocar tempo, mas quando voltarmos ao presencial, o que também é positivo, porque eu vou ter que colocar alguém para cuidar disso, né? Porque eu Sim. espero estar com a agenda tomada, né? E, Amém. e, e,
nós, né, e que eu consiga trazê-la muitas vezes para trabalhar e que a gente troque muitos trabalhos juntos. Certeza, vamos juntos. Estamos aqui para isso, né? Coisa boa. Enquanto o pessoal vai chegando, Ricardo, eu vou te pedir para você se apresentar. Mas aqui a gente sempre pede para as pessoas se apresentarem sem falar o que faz primeiro. Só quem é você, né? A pessoa aí do Ricardo. É Tazinato, né? O teu rosto. É, tem uma interferência ocorrendo, não sei se é aqui ou se é aí, de som. Será? Aqui acho que É, não tem nada, não. Vê aí se eu falar mais perto. piorou muito, Será que melhorou? melhorou muito, Melhorou? melhorou muito. Ah, então acho que é o meu fone que já está cansado. Então, tá bom, vamos sem ele. Então você quer que o desafio é eu me apresentar de uma maneira que eu não digo o que eu faço e o que eu sou, é isso? É, porque quando alguém fala assim, se apresenta, a primeira coisa que a gente fala é o que a gente faz, né? Tá bem. Bom, eu me considero uma pessoa extremamente disruptiva. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que sou, né? Que me reinvento muitas vezes, né? E eu tenho uma capacidade de mergulhar, eu entro profundo mesmo, sinto a dor, é um processo psicológico muito forte, e renasço como um fênix. Isso não é, não é só bonito, é como eu me vejo, né? Então, assim, é um mergulho profundo e depois se renova, e sai, e vence, né? Então, assim, eu tenho fé nas minhas habilidades, mas eu queria ser melhor, né? No quê? Em fazer esse ciclo mais rápido, né? E menos sofrido, né? Sou pai de duas pessoas incríveis, né? Dois professores, né? A Lorena, que tem 18 anos, que é uma professora, que me ensina este mundo da inclusão, que me ensina esse mundo jovem, que me ensina a lidar com tudo que está acontecendo de diversidade, com o papel do feminino, e que tudo que é uma professora minha desde os 13 anos de idade dela, que ela me dá altas lições, né? Isso, e de um garoto de 13 para 14 anos, que é o Léo, que tem um coração incrível e que sabe verbalizar os seus sentimentos e que, quando fala sério, eu paro e escuto, porque ele tem razão. Então, tem duas pessoas. Sou casado com a Silmara é uma pessoa incrível, que me dá todo um arrimo, um suporte muito forte, para que eu consiga, nesses mergulhos de fênix, me subir, né? Então, esse é um pouco do Ricardo, né? E tenho, graças a Deus, pessoas ao meu lado que, Ale, é uma das coisas mais importantes que eu acho que eu conquistei, é que eu fico com pessoas fiéis, confiáveis ao meu lado, e isso eu estimulo. Então eu tenho clientes de muitos anos, mas eu não vou falar de negócio, você pediu para não falar agora, e eu estou com a Carla, que está aqui, que trabalha comigo, dos 20 anos de empresa que nós temos, a Carla trabalha comigo há pelo menos 18. Né? Nossa, E bastante. é um braço direito, esquerdo e as duas pernas junto. Né, que também é incrível. E agora também tem uma outra pessoa aqui, que é o Bruno, que está nos acompanhando, também que trabalha comigo, que é o meu professor nas redes sociais, né, e me orienta muito. Então eu sou uma pessoa cercada de pessoas boas. Procuro manter as pessoas boas ao meu lado, as pessoas confiáveis. Eu não sei lidar de outro jeito com as pessoas. Né, esse é o Ricardo. Muito bem. E o que o Ricardo faz? Bom, primeiro que foi muito interessante da maneira como você começou aqui, que eu estou apaixonado do jeito que você começou, né? Porque eu fiz até uma nanoterapia aqui, uma nanoanálise comigo, foi ótimo. O que o Ricardo faz, né? O Ricardo trabalha há 20 anos com desenvolvimento humano, ministrando treinamentos, montando dentro da educação corporativa vários programas de treinamento, mas eu diria assim, o que o Ricardo traz é muito amor no que faz.
Eu sou intenso na profissão que eu tenho, não teria outra, faria de novo, porque eu me encontrei, eu já fui executivo antes de 20 anos, né? Mas eu me encontrei dentro da consultoria em conhecer diversas culturas, diversas pessoas, lidar e contribuir com o outro. Por isso que eu pus o nome de interativa, né? Porque isso era um DNA que veio desde quando... Isso está muito desde o meu primeiro emprego. Meu pai falou, eu chegava em casa sofrendo. Por que empresa? Porque meu pai falava assim, eu era office boy, assistente. E meu pai, para de sofrer, a empresa não é sua, né? E as multinacionais que eu trabalhava. Aí eu falei, mas eu não consigo. Aí um dia surgiu a oportunidade de eu montar a Interativa. E quando eu montei a Interativa, eu falei, meu, só pode ser esse nome, Interativa, porque eu me interajo tanto com os objetivos dos outros. Eu torno os objetivos dos outros o meu, que eu preciso botar o nome de Interativa. E foi aí que nasceu. Mas o que eu faço? Esses treinamentos, palestras, mas eu digo mais que é treinamento e desenvolvimento humano. Amo, sou apaixonado por isso, e isso se abrange todos os modelos. Sou psicodramatista, né? Acho que é uma das formações que eu mais, de todas que eu fiz, análise bioenergética clínica, estudando Reich, Alexander Lowen e tal, mas o que me transformou foi o psicodrama, né? Foi profundo para mim ter sido psicodramatista. Estudei 4 anos de psicodrama. Levi Moreno, né? Muito, muito. Levi Moreno, muito, estudei muito. Né? E eu fiz num lugar que a gente vivia o psicodrama, né? Muito intenso. Então eu vivi com pessoas que estiveram próximo da esposa do Levi Moreno, próximo do Vitor Dias, próximo da fonte, né? Então eu tive professores muito intensos, né? Muito clínicos. Embora eu não seja psicólogo, eu vivi sempre muito no meio de psicólogos e fiz formações dentro da psicologia inúmeras. Legal, muito legal. Dessas formações, além do psicodrama, qual foi a que você fez, que também foi tão marcante quanto? Análise bioenergética, estudando Reich em Alexander Lowen, né? E foi análise bioenergética, porque aí é profundo demais, né? Quando você mergulha no assunto do Reich, né, é muito forte. São as camadas, né? As camadas pulsantes, as couraças musculares e etc. Tal. Então, foram vivências profundas, marcantes. E eu sempre fui o tipo do aluno, né? Como gosto das coisas intensas, então assim, precisando voluntário, eu ia, né? Então eu vivi quem você também conhece muito bem isso, esses sets terapêuticos que a gente monta para dar treinamento com almofada no chão e tapete, eu sempre estava ali no meio, né? Então, pô, incrível. Eu acho esse caminho que vai pelo fisiológico para o psicológico muito assertivo, né? Que a bioenergética traz isso muito forte, né? Através do corpo você mobilizar toda uma questão. Muito É legal. impressionante. As estases, né, que a gente tem, os lugares onde tem as estases, e aquela orgona, que é a energia que crua, é impressionante. Né? Se a gente ficar falando de Reich aqui, é muito... E o Alexander Lowen que traz, né, que eu achei incrível, que o Alexander Lowen traz os movimentos, né, do que o Reich tinha entendido, para que conseguisse terapeuticamente, né, você conseguir fazer as suas libertações, se liberar. E os processos de consciência que o corpo traz quando você faz os movimentos, né? É coisa do outro mundo, né? Então, assim, você imagina, você já conhece Levi Moreno, você já estava imaginado com psicodrama, que é inversão de papéis, tele, construção, cena. E aí você entra para um Reich, que entra profundo nas couraças e vai te descascando igual uma cebola. Porra, eu vou te contar que é incrível. Eu diria que foi um dos momentos, acho que eu vou abrir uma confidência para você, que nunca conversei para ninguém, foi um dos lugares que eu mais chorei na vida. Chorar intensamente. Ai, Mas que assim, delícia. sabe aquele... Delícia. Como eu tô com saudade de chorar. Mas nesse choro de intensidade, né? Esse choro de profundo, de soluçar, que é uma Limpar, né? libertação de limpar, é uma coisa louca. Então, assim, o Reich, para mim, a análise bioenergética foi incrível. Foi É incrível, porque é foi incrível. diferente o choro de sofrer para o choro de limpar, né?
muito, completamente. É bem diferente esses dois choros. E assim, você sabe que eu acho que isso, eu sempre tive uma visão muito, assim, olhando para as empresas, antes de entrar no tema nosso, mas tá gostoso o papo, até mais gostoso que o tema. Mas a gente vai Mas levar ele para o tema, a gente vai tá levar. bom. Mas sabe, Ale, uma das coisas mais legais que eu acredito é que essa questão trouxe a humanização para mim muito forte. Então, quando eu pus o nome, a missão da Interativa em humanizar relacionamentos, foi por causa do psicodrama. Porque naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás, meu TCC, minha formação, meu trabalho de formação foi dentro do... Eu precisava escolher um cliente, eu tinha americanas.com, tinha acabado de ser fundada, e eu olhava para aquilo, achava um monte de robô atendendo, de gente dura atendendo e pouca empatia, nada. E eu fiz todo o meu trabalho em cima, porque eu era o único do set terapêutico, eu era o único que era corporativo, né? E aí eu falei, putz, eu vou levar isso para dentro das organizações, a questão da humanização. A minha orientadora na época, incrível, Leila Kim, da Animus, disse para mim assim, Ricardo, mas isso é uma visão distópica, é a manutenção do próprio capitalismo. Eu falei, porra, então eu vou nessa mesmo. Eu vou fazer a manutenção do capitalismo e vou numa questão distópica, na conquista do lucro, mas que é através das pessoas mais humanizadas. Foi por isso que eu pus o tema na Interativa de humanização. Né? Poucas pessoas compreendem isso que eu quero dizer agora, mas as pessoas precisam entender que elas têm papéis sociais dentro da organização e mais humanas. Antes disso virar moda, antes disso virar digital, a gente já falava, por que não sou eu quem criou isso? Foi Jacó Moreno, né? Sim, muito bom, né? Agora, entrando no nosso tema para falar desse mundo da liderança, dos líderes e de toda essa loucura que está também em listas e listas de demissões, né, desligamentos. Mas antes de chegar nas demissões, vamos falar um pouquinho aqui dos líderes, né? Como é que você caiu nesse universo para lidar com as lideranças? Como é que foi seu primeiro contato? Me conta. Eu estou vendo algumas pessoas aqui, quero dizer assim para essas pessoas que entraram, que eu conheço bem, Nissete, Samantha. Galera, vocês têm que pegar o começo dessa entrevista, depois lá no YouTube, lá no link que a Alê vai deixar, porque ó, tem revelações do Ricardo incríveis, que vocês vão gostar de saber. Bom, Alê, como é que foi? O começo dessa minha jornada para lidar com liderança, embora eu tenha sido executivo, vamos deixar essa parte de lado, tá? Porque eu acho que o que o motivou a trabalhar com a liderança não é ter sido líder, ter sido consultor cedo, jovem, inclusive. Foi quando eu comecei a trabalhar com as centrais de atendimento, eu estou falando de 20 anos, lembra? Fundação da Americanas.com, DirecTV, coisa muito velha. O que aconteceu? Eu começava a treinar as operações e eu percebia que as operações muitas vezes não melhoravam por três motivos. O primeiro motivo era processos mesmo, mal desenhados. O segundo motivo era a operação realmente ou por causa da seleção, ou mal treinada, mal desenvolvida, mal remunerada, mal engajada. E o quarto processo era a liderança, que não fazia o seu papel corretamente. E eu falava assim, meu trabalho eu não consigo fazer a entrega. E tem uma das minhas premissas de valores é a garantia da efetividade do trabalho. Eu tenho isso como teatrista desde o começo da minha trajetória intensa. E eu quero ver a coisa acontecer. Isso eu deveria ser mais leve nisso, mas eu gosto de ver. E eu falei assim, caramba, eu vou começar a treinar esses supervisores. E comecei a montar programas para os supervisores. Na sequência, eu comecei a desenvolver, mas tem uma coisa que esbarra, é a gerência. E comecei a lidar com a gerência, depois com direção e depois com CEOs. Depois, ao longo dos anos. Mas foi para trabalhar e conseguir fazer entregas na operação que eu comecei a treinar as lideranças. Né? E entender este mundo corporativo. E aí, quando você vai estudando, você vai entendendo de uma maneira muito abrangente os papéis de todos dentro do pipeline da liderança. Muito claro isso, né? E o que mais interessante, eu digo assim, existem algumas pessoas, como que eu diria para você, Helene? Assim, não é à toa que o Peter Drucker, não é à toa que
que Rancharan, não é à toa que esses caras têm os seus nomes consagrados, porque eles conseguiram organizar de uma certa maneira um senso comum tão bem organizado que eles merecem, que deu sentido para daquelas teorias dentro da organização, né? Facilita o Então, assim, entendimento, né, Ricardo? Facilita, facilita. dá uma Ó, compreensão. no, Acho que se no, torna didático entender a liderança. no, no teu destaque, né, do teu Insta, eu cliquei lá em um deles, eu não me lembro, é o terceiro, e eu vi ali um triângulo dramático da análise transacional, né? O Sim. triângulo que tem lá o salvador, a vítima, né? Tarará. Então, você imagina o cara que inventou a análise transacional. Esse cara também vem ser referenciado. Por que referenciado? Por quê? Pô, esse cara conseguiu descrever as relações. Me arrepia. O cara conseguiu descrever de tal maneira todas as relações, né, com o pai adulto, o Pai pai, a criança, crítico. o pai crítico, adulto, criança, submissa, enfim. De uma tal forma que você olha aqui e você fala, puta, olha o que eu faço. Ou pior, né? Olha o que estão tentando fazer comigo. Né? Que são essas Olha o que relações. eu estou deixando fazerem comigo, né? Não, é isso mesmo. Não, corrigindo é isso mesmo. Olha o que eu estou deixando fazer comigo, né? E aí, então, assim, como é que eu fui parar na liderança? Foi estudando isso, esses fenômenos. E aí, o que, que eu digo para as pessoas, né? Eu digo que quando você estuda e começa a entender os fenômenos, você começa a se apropriar muito mais dos conteúdos e começa a ser mais, ter mais resultados positivos nas relações humanas. De verdade, eu acho que resultado é importante, mas eu invisto muito na questão humana. Para mim é primordial. Eu acho que para mim é humano e resultado, e nunca é resultado e humano. A Sim. ordem. É porque se não trabalhar o humano, o resultado não vem, né? Afinal, quem faz o resultado, né? O humano, né? É. Você sabe que tem uma série na Netflix que eu fiquei. Não, foi na Netflix ou onde foi no History? Não foi no History Canal, não foi na Netflix. Na Netflix tem uma do Bill Gates que é espetacular. Não sei se você viu. Se você não viu, Hum, veja. A do Bill Gates. É da Fundação Bill Gates, que ele fala da fundação. É deixa eu ver, eu incrível, não lembro. Não é lembro. incrível. E tem uma outra, mas isso foi o que eu assisti ontem no History. Bicho, é muito legal. Como é o Que nome? eu lembro, passo um zap para você. Mas ele fala sobre como será o mundo daqui 1000 anos. E E é aí, dá um assustador. spoiler pra gente aqui, Ricardo. E é assustador o que vai ser o mundo daqui 1000 anos. Ele coloca, primeiro, algumas coisas positivas, né? Que é, a gente vai trabalhar em enxame, como uma abelha. Todos conectados em rede. Imagina aqueles cardumes que viram, que trabalham, que não se falam, mas que pensam. Mas por que que eles pensam? Porque eles também estarão conectados telepaticamente. Então, todos os nossos cérebros, todos estarão conectados, que serão os processadores dessa máquina maior. Então, o que eu penso, você está sabendo o que eu estou pensando, porque a telepatia vai acontecer de uma maneira muito interessante. É lógico que isso são muitos conceitos a serem discutidos. Eles falam sobre privacidade, eles falam sobre pensamentos. Por exemplo, eu posso pensar alguma coisa aqui e você pensar alguma coisa a meu respeito, a gente vai filtrar e vai pensar. No momento que estou na telepatia, eu leio o que você pensa, eu leio isso. E outros acordos vão ter que ser desenvolvidos. Né? Então, eu falo daqui 1000 anos. E assim, teve uma hora do processo desse filme que você fala assim, gente, que mundo é esse conectado? Onde fica a individualidade? Onde fica a privacidade? Onde fica... Então, e aí você vê pessoas que trabalham com essa questão de inovação e futuro de uma maneira tão agressiva com inteligência artificial, que é o único jeito que eles falam da gente conseguir dominar futuramente a inteligência artificial é quando todas as mentes humanas estariam conectadas. Isso não é ficção, isso é estudo, é exploração, não é filme. Então, Mas você... imagina como é que vai ser liderar nessa época aí, hein? Gente, e eu fico imaginando o seguinte, né? Se eu quero viver nessa época... Pô, ainda bem que é certeza que a gente não vai estar aqui, né? Certeza. Que bom. Mas é interessante, né? Porque, então, voltando, como é que eu cheguei na liderança, né? Então, e eu acho que esse assunto faz um pouco, porque quando a gente está falando no pipeline da liderança, no nível 6, que é o nível 6 máximo da liderança do Rancharan, a gente está falando nesse nível de pensamento, né? A gente está falando Sim. nesse nível de pensamento, a gente está falando de futuro, de perenidade, de 50, 100 anos na frente. Quando a gente está falando
de média gerência, nível 3, nível 4 do Rancharan, a gente já está falando mais no aqui e agora, no presente, na entrega de resultados, etc. Tal. Então foi para essa entrega de resultado que eu acho que hoje o maior problema que as empresas estão resolvendo, e ligando ao nosso tema, é como lidar com tantas variáveis, né? Sendo, a gente quando pensa que está demitindo outro, né, Lê? Eu acho que tem muito executivo pensando na sua própria demissão. Ele pode ser demitido. Sim, o tempo Né? inteiro. E eu tenho visto muitos altos executivos nos procurar exatamente com essa demanda. Né? Falando assim, pô, o que vai ser de mim, né? O que vai Mas vamos acontecer lá. comigo? É verdade, verdade. E ainda no lance da liderança hoje, qual que é, Ricardo, para você, o principal desafio, não por conta da pandemia, mas por conta desta questão humana mesmo, sabe? Por conta dessa questão das dinâmicas dos grupos, das relações interpessoais. Tudo bem que a pandemia deu uma bagunçada em tudo, mas como você mesmo diz, as coisas vão voltar. Mas antes, durante e pós-pandemia, eu vejo um certo emaranhamento e uma dificuldade nas relações interpessoais muito forte e os líderes muito perdidos no meio dessa dinâmica toda. Porque muitas vezes eles não sabem que lugar ocupar ali, né? Que nem você acabou de falar, ele está demitindo, mas está pensando, quando vai ser minha demissão? O que você acha que é o Exato. principal desafio? Que tema de treinamento? Aliás, você fez um infoproduto, não fez? Ou está lançando, ou vai lançar? Como é que está aí? Nós fizemos um gestão virtual de equipes, né? Nós fizemos um gestão virtual de equipes e como liderar equipes remotamente em questão do relacionamento interpessoal. Foram dois. E o trabalho home office, né? Até que foi muito mais para auxílio de muitos clientes nossos, né? E eu queria contar, assim, muito mais para auxílio, porque eu tenho muito disso, né? De viver muitas coisas na pele e transformar isso em produto, né? Então, por exemplo, só fazer um parênteses, eu preparei um treinamento de administração do tempo, agora recente, que eu falei administração do tempo ou da vida, né? E eu quero te dizer que lá reflete muito as minhas melhores práticas para eu dar conta de tudo dentro dessa confusão toda que foram 70 dias. Então eu transformo um produto. Então eu tenho esse DNA de viver e colocar. E daí o produto também tem um recorte tácito, né? O produto traz essa verdade aí da prática, né? Não só da teoria. Essa questão da integridade mexe muito comigo também. Mas te respondendo sobre o líder, né, eu acho que o grande desafio do líder hoje, não são todos, mas alguns, alguns líderes precisam entender que liderar não é planilha e que liderar não é software. Liderar é gente, é relacionamento. E que você fazendo um curso de 3 minutos, de 5 minutos na internet, ou pegando o resumo do livro das melhores práticas do Gerente Minuto, que já é um livro fininho desse tempo, e você quer, em 3, 4 gráficos de dedicação, olhar para aquilo e falar, já sei lidar com pessoas, que você está pronto como líder. Então eu acredito que liderar é primeiro você se interessar pelo outro, genuinamente. E trazer resultados através do outro. Mas de como que eu engajo essas pessoas? Quando o outro perceber que faz parte de um time, que isso faz parte de uma rede. Então, acho que a grande questão é que as pessoas estão assumindo lideranças. Isso sempre aconteceu, né? Mas hoje parece que tem uma característica muito grande, sim, de pouco querer se debruçar para estudar o assunto. E muitas fórmulas prontas. Então, por exemplo, em vez de estudar análise transacional, me dá o triângulo dramático e deixa eu ver se eu aprendo uns truques aqui. A ponto de eu chegar numa empresa há algum tempo atrás, foi ano passado, né? E a empresa chegar para mim e dizer assim, Ricardo, eu não quero fazer o treinamento dos gerentes junto com os supervisores, porque se eu explicar na aula de feedback como fazer gestão, né, como dar feedback os gerentes e os supervisores juntos, os supervisores vão aprender os truques dos gerentes. E é uma grande empresa. E eu disse, não, o tamanho dela, né? Estou dizendo, nesse sentido. E eu disse assim, não pode ser.
né? Então, assim, então, gerenciar não é truque, liderar não é truque, né? É interesse genuíno pelo outro, é debruçar sobre livros, sobre teorias, né? Não é querer passar na prova e colecionar MBA, né? Então, eu acho que existe. E outra coisa que provou por exemplo, práticas que no presencial já eram é, é, extremamente deveriam ser descartadas e que no virtual se tornou muito evidente, microgerenciamento, né? E que microgerenciamento, que no presencial já era uma coisa terrível. E aí os gerentes que faziam microgerenciamento, executivos que faziam microgerenciamento, ficaram loucos, porque na gestão virtual você não tem microgerenciamento, você tem empoderamento, né? Você tem empoderamento, você tem amadurecimento da tua equipe, você tem desenvolvimento, investir em pessoas, né, amadurecer a tua equipe para tomar decisão, saber o que é foco, ter claramente as metas que vão ser alcançadas, discutir o como e deixar o como a pessoa fazer do jeito dela ali e alcançar e buscar resultado. Então, isso tudo eu acho que a gente que a liderança precisa aprender, mas eu diria primeiro a base, interesses pelo outro genuinamente e não pelo status da posição, de forma nenhuma. Sabe que esses dias, aí semana passada... Eu estou falando de média gerência, né? Porque se a gente começar a falar de alta gerência, tem outros desafios. Quando eu estou falando de CEOs, né? Para cima. Eu, semana passada, recebi um convite para dar uma entrevista sobre essa questão dos softwares de monitoramento dos trabalhos home office. Tá. Aí eu falei para a menina lá, né, que ia fazer a pauta. Eu falei para ela, só se eu puder falar a verdade do que eu penso. Se eu puder falar a verdade do que eu penso, ok, eu faço a entrevista, né? Mas se eu tiver que falar que é bonitinho, é legal, vai ajudar, blá, 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 eu acho que tudo tem os dois lados. Tem o lado positivo, de uma certa estruturação para o lado da empresa, mas isso começa a ser usado como um monitoramento para microgestão. Imagina o cara saber que a tela dele está sendo filmada o tempo inteiro, que cada vez que ele entra ou sai da frente do computador, ele está sendo mapeado dentro da própria casa, né? Então, eu acho que isso gera um desconforto e uma tensão que não pode produzir bons resultados, assim, né? Pode, a curto prazo, até aumentar a produtividade, mas o resultado de longo prazo, eu acho difícil alguém sustentar sendo perseguido por um robozinho dentro da sua tela, dentro da sua casa, sabe? Eu acho bem desafiador. Hoje, então, isso tem muita conexão com o começo da nossa conversa lá. Mas voltando aqui para o século que nós estamos, mas no século que a gente está, com esses robôs, nesse momento, com a cultura presente, não a cultura de 1000 anos, né, mas com a cultura presente, eu acho que está errado, porque o que a gente pode fazer é um acompanhamento, eu acredito nas ferramentas, quando você me fala, são ferramentas de administração. Né? Então, eu estou falando assim, o Bitrix, um Asana, um Trello, eu estou falando de ferramentas de relacionamento para a gente colocar nossos projetos, mas quando eu estou falando de monitoração, né, do indivíduo, de leitura facial dele, se ele está presente, obrigar a pessoa a ficar com a tela ligada para saber se ela está ou não na frente do computador trabalhando. Isso é microgerenciamento, isso não é produtividade, isso não é engajamento. Cadê o amadurecimento dessa equipe? Né? Ela está mais preocupada em vigiar do que ela desenvolver um trabalho. E eu acho que uma das coisas mais belas que existe dentro do modelo de home office e de trabalho, o home office, seja ele, não precisa ser esse home office que a gente está vivendo, motivo pandemia, de uma maneira geral, e olha que eu pensava diferente, tá? Deixa isso claro. É a sincronicidade. Eu entro no meu horário, onde eu estou no meu biorritmo, produzindo aceleradamente. E você, Ale, entra num outro lugar, onde eu deixei tudo no Trello, pendurar na nuvem, no teu ritmo, quando você mais produz, quando você tem mais insights, quando a tua casa está equilibrada, ou o teu escritório. Essa assincronicidade que eu acho fantástica no home office. Né? Eu acho que a gente não precisa estar... Então, eu discuto isso que eu ouvi outro dia, e é verdade. A gente discute esse modelo de
de linha de produção, né, esse modelo de linha de produção que tem que entrar às 7 e sair às 18, valeria na época do Henry Ford, valeria na época que a gente tinha uma produção. Hoje que a gente tem todas essas digitais, eu não preciso mais disso, eu preciso de coisas mais espaciais, né, separadas, E você em sabe que rede. essa relação da assincronicidade com a sincronicidade, para mim, ela é incrível, porque assim, essas ferramentas que a gente trabalha de forma assíncrona aumentam a sincronicidade da nossa relação. Não é? Porque a Fantástico. gente está Essa mais merece ir para o Face, essa síncrono, frase. mesmo trabalhando assíncrono. É muito legal isso. Então, eu acho mágico também toda essa questão. Mas, Ricardo, vamos lá para a parte que é um pouco mais dolorida. Como você Vamos. vê hoje essa questão das demissões? E eu nem acho que vale a pena a gente ir para o recorte dos dramas que estão acontecendo, né? Mas acho que seria produtivo para quem está aqui, para quem for ver a gravação, como a gente poderia e que dicas você traria para fazer demissões mais produtivas? Eu vejo várias questões aí em demissões desde antes da pandemia que eu fico. Passo raiva. Pois eu falo. Mas Eu o acho. que você. Fala aí. Eu vou até pedir para que você conte o teu exemplo primeiro, quando a gente mergulhar na dor. Mas guarda aí que você vai mergulhar a parênteses, que você vai mergulhar no teu exemplo primeiro, aí eu entro. Tá. Mas antes disso, eu acho que tem tantos recursos para a gente não demitir e que a demissão ela não é a solução. Né? Sim. Eu acho que existe É assim. o último recurso, né? E assim, tem agora, então a gente vai do nosso perfil, né? Eu tenho um perfil de líder humanizado que investe na relação, né? Porque, veja só, quantas vezes a gente não troca o líder e aquele colaborador produz, pô. Não é? E tem um Verdade. ganho. Quantas vezes, ou se não um líder que passa por um processo de mentoria ou de coach e você conversa um pouco com ele e tal, trabalha, e aí, na hora que você prepara, ele olha para para o mesmo time dele, é o mesmo líder, ó, o mesmo líder, ele olha para o mesmo time dele, mas ele vê um processo de amadurecimento da cabeça dele, que ele olha e fala assim, poxa, eu vou mudar as funções, eu vou pegar uma coisa simples, básica, mas assim, chão, basal, diz que, assim, básico, né? A pessoa tem um perfil lá do dominador, influência, cautela e estabilidade. Então você tem um colaborador, mas assim, eu estou indo no básico do básico, para pegar um exemplo, que é extremamente cauteloso, trabalha lá, processa, e ele está sendo obrigado a fazer palestras, treinamento, apresentação, abrir relacionamento. Esse cara está errado, né? Então, eu acho que... E aí o que eu vejo é a demissão ao Sim. invés do giro, né? Da troca, Do da ajuste. consciência, do ajuste. Então, assim, antes de demitir, eu acho que tem muitos feedbacks a serem dados. Eu acredito que existe um processo de feedback que precisa ser trabalhado real, né? Com um diário de bordo, de verdade, de feedback. Então, desde o fiz acordo certo, redirecionei a pessoa no feedback, porque eu fiz um acordo, ela estava fazendo uma determinada direção, ela cai, eu faço um redirecionamento, falo, opa, é por aqui, ó, você já fez bem no passado, que é o direcionamento. Aí depois a pessoa cai de novo, depois do redirecionamento, eu reoriento ela novamente, dou um prazo mais curto, mostro mais intensidade, para depois, numa reorientação 2, para depois pensar em chegar para ela e fazer, olha, acabou. Então, assim, foi feito esse trajeto? Muitas vezes não. Nem Né? a linha Muitas vezes expectativa, né? Como diz a nem a linha licença. expectativa. Então, no momento, independente de pandemia, né, eu acho que tem esse lado do líder que ele precisa, porque ele está sendo cobrado, né, e por resultado, não está sabendo dar a conta e acaba colocando um bode expiatório. Mas vamos supor que o líder tenha feito tudo isso. Vamos supor que o líder tenha feito tudo isso. Aí sim, né? Também tem o outro lado, que eu acho que é o lado dos colaboradores ou de quem é liderado. Também, outro dia eu vi uma frase incrível, que é assim,
Quando você erra, é da sua personalidade. Quando eu erro, é circunstancial. Eu já tinha ouvido assim falando de filho, né? O filho do Ah, vizinho é mal educado, o meu tem personalidade. exatamente. Então, eu acho que a gente precisava entender assim que, poxa, tudo precisa analisar todas as circunstâncias. Então, não fugindo, eu acho que tem muito trabalho antes de chegar no desligamento. Mas quando, por exemplo, se você fez um processo de alinhamento de expectativa, de acordos claros, de feedback constante, no momento que você vai demitir a pessoa, de verdade, ela já sabe, ela não discute, Exato. é leve, né? Se teve uma situação constrangedora, é porque não foi feito o trabalho antes. Sim. Né? Então, agora, você sabe que existe, por exemplo, o ruim é quando os líderes começam a agir de uma maneira que eu acho que é até cruel, que é, eu não demito a Lê, mas eu abandono a Lê. Eu não demito a Lê, Aí mas pode eu a pego pessoa pedir a conta, né, para ir embora. isso, eu te abandono, eu te esvazio, eu tiro o poder teu, eu tiro recursos teu, cobro detalhes que eu não cobrava de você. Olha, eu estou dando todas as armas para como fazer, né? O outro pedir conta, mas assim, eu começo a esvaziar, né? O teu trabalho num sentido de ignoro, não te chamo mais para as reuniões importantes, nem para as tomadas de decisão. Eu acho que isso é uma relação que não é saudável nem para o líder, nem para a pessoa que está vivendo isso, e nem para quem Nem está da empresa. assistindo. E nem para quem está assistindo, porque Sim. eu vejo como você lida com o meu colega, porque amanhã pode ser eu, ou seria eu ali naquele lugar. É. Se faz E com o ele, por líder que não vai fazer comigo? vai fazer. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? A gente fica com raiva do colaborador? Fica. Né? Quando ele erra recorrentemente, e a gente já dá feedback, etc e tal, a gente fica bravo? Fica. Né, etc. Porém, mas a gente precisa tomar uma atitude e ir lá para o diálogo e conversar, né? Não ficar Inteligência cozinhando. emocional. Então, você quer que eu fale as minhas revoltas? Você sabe que eu estudei, né, para nossa aula. Eu tenho umas 2 folhas aqui para a gente conversar. Eu vou falar das minhas revoltas e depois a gente fala como seria uma Hum, demissão humanizada, vamos dizer, que a gente pode chamar assim, né? A primeira coisa que me deixa revoltada, menino, com esse negócio de demissão, é quando o cara terceiriza para o RH, entendeu? O líder terceiriza para o RH e não se dá ao trabalho de conversar com o seu liderado, que às vezes está um bom tempo ali trabalhando com ele, e simplesmente o RH recebe uma ligação do RH, um e-mail, e aí a pessoa não está entendendo o que está acontecendo. Hoje, com a situação que a gente está, até ela suspeita, né? Mas normalmente isso acontece quando não tem pandemia também. A pessoa do nada, de repente, né, recebe um e-mail Kinder Ovo. Vem com uma surpresinha para você. Isso eu acho terrível. Outra coisa que eu acho terrível também é a, a sacanagem, só falando assim, viu? A sacanagem de não dar um feedback verdadeiro do motivo pelo qual a pessoa está saindo. Porque esse feedback, na hora do fechamento de ciclo, ele é riquíssimo para a pessoa dar o próximo passo na vida profissional dela. Às vezes, até na vida pessoal, isso pode interferir. Mas os líderes, para evitar constrangimento para si mesmo, por falta de coragem, por falta de firmeza, por falta de amor pelo outro, de querer o bem do outro, simplesmente se economiza, inventa uma história, fala que é corte, fala que esse projeto vai acabar, essa vaga vai acabar, tudo acaba, e aí, oi? Né? O que acontece? De repente a pessoa volta lá na empresa, tem alguém lá naquela vaga fazendo exatamente aquele negócio. E outra coisa, e a terceira e última coisa que me revolta também é na forma como se desliga uma chave quando desliga a pessoa.
Então, por exemplo, as questões de celular, notebook, carro, todos os benefícios, você daqui a 5 minutos não tem mais acesso a nada. Tipo, a pessoa... Né? A gente Tá. entende que tem um lado de É. segurança da empresa, de confidencialidade e tudo mais. Mas se você não pode confiar na pessoa que está com você há tanto tempo, a ponto de ter uma troca respeitosa nesse final, já devia ter mandado embora há um tempo, ou nem ter contratado, né? É. Pronto, Nossa, vou passou. até dar uma. Bom, vamos lá. Vamos para a parte boa. Vamos para a primeira, né? Que é a terceira, que é quando você fala da terceirização, né? Da questão, né? Do RH. Aí, essa terceirização exatamente acontece, tira a pandemia, sempre acontece, exatamente por aquele não preparo da liderança durante todo o período do tempo, ocupando uma posição, né? E olha, não é porque o líder é novo, né? Eu já vi altos executivos não conseguindo demitir, chamando VP de RH para estar junto para demitir um diretor, né? Então, isso independe, né? Senão as pessoas que estão nos ouvindo vão achar que isso é do supervisor ou do líder, da primeira liderança. Não, né? Então, essa terceirização e não assumir a responsabilidade é muito séria. Essa daí, para mim, não tem desculpa, né? A questão quando você fala do feedback, né, verdadeiro, eu até posso entender porque algumas vezes a pessoa não dá o feedback verdadeiro porque ela acredita que a relação acabou, não vou encontrar mais essa pessoa nunca mais na minha vida. Então, quanto menos eu falar, menos estende, ela já sai daqui e eu sofro menos porque está difícil para mim demiti-la, porque eu não sei fazê-lo. Porque quando a pessoa sabe fazer, ela pode ser verdadeira, né? Sim. E aí está o maior engano, ela pode encontrar essa pessoa na próxima empresa. As pessoas trocam de empresa. Hoje você está me entrevistando, amanhã eu te convido você para o meu canal entrevistar. Amanhã eu participo de um projeto onde você vai ser sponsor, depois eu vou participar de um projeto onde eu serei sponsor de você comigo. Então, assim, isso as pessoas precisam entender. O mundo gira, então a gente precisa ser muito justo. E, assim, e a maneira com que você encerra uma relação, ela é tão boa, no final, por mais duro que seja, difícil de tocar naquele assunto, eu acho que ele precisa ser tocado. Por quê? Porque pelo menos você construiu um laço de verdade, amizade, que a pessoa fica com raiva de você ali, naquele dia, naquela hora, porque a ânsia do ser humano é querer ser querido, elogiado, amado. E nesse momento do desligamento é um momento onde ocorre a cisão desse laço. Então as pessoas vão participar para aquela fase do luto, né, que vai ter um momento de negação, por que você está fazendo isso comigo, por que você não me avisou, e vai para o momento da raiva, né? Depois da negociação, não dá para eu ficar, para depois ir para a raiva, e daqui, quiçá, uns 10 anos, eu aceitar o que aconteceu comigo. Mas nesse processo, é de novo que eu falo da consciência do líder treinado, do líder desenvolvido, né? Se o líder sabe que ele vai ter diante dele uma pessoa passando por um processo do luto, ele vai saber que aquilo é natural, aquela resistência, aquilo tudo. Bom, eu estou só supondo que o líder está fazendo a coisa da demissão certa porque tem dados e fatos, tá bom? Porque que é outra coisa, às vezes o fato não existem, né? Sim. E quando você fala de desligar a chave, que é um dos pontos muito sérios, eu sei que você, quando abordou esse ponto, você disse, Ricardo, eu entendo, se teve um problema de fraude, de desvio, de qualquer tipo de falta de ética, você super assina. Eu já entendi isso que você disse. Mas você está dizendo numa relação saudável, que a gente teve uma relação até agora e você me trata como se nada existisse, né? Que parece aqueles traços psicológicos do trato. Enquanto você está comigo, você é bom. A partir do momento que você não pensa mais igual a mim, você não presta. Ou você é da minha equipe, não presta. Que tem traços de gestão psicológica. Ok. Como é que um feedback eu acho que tem que ser dado no final? Eu acho que o feedback não deve ter dado no final, mas ele deveria ter sido ocorrido no processo. Mas no final, eu acho que tem uma frase que eu amo, que é: o que vai ser difícil, vai ser tão difícil para mim falar quanto talvez para você ouvir. Eu adoro essa frase. Essa frase para mim é uma das... Gostei dessa frase. Né?
porque ela é genuína, ela é humanizada e ela traz, ela fala assim, pô, eu tô sentindo uma dor tão grande quanto você. Eu não tem como eu ser diferente, as pessoas que estão me ouvindo, tem muita gente que está aqui que me conhece, e eu estou com, inclusive, pessoas que trabalham comigo. Recentemente eu tive que fazer o desligamento, mas aí por causa da pandemia, de uma pessoa em específico, e eu quero dizer para você assim que eu usei essa frase, mesmo essa pessoa sabendo que essa frase existia, mas eu usei porque ela era verdadeira, e para mim foi muito difícil eu demitir essa pessoa, né, em virtude de toda a circunstância da pandemia, mas foi uma pessoa de 10, 12 anos comigo trabalhando, né, e assim, e a maturidade que eu recebi de ressonância do outro lado foi de uma coisa tão bacana que ela enxergou luz no fim do túnel que eu não enxergava. Ela falou, Ricardo, peraí, eu não morri. Você pode contar comigo, nem se for por 2 horas por dia na semana, por 4 horas em um determinado período. Você pode me buscar. A gente pode fazer novos tipos de contratos de trabalho, né? Então, eu acho que... E uma das coisas que o líder precisa aprender também é que quando ele demite alguém, amanhã ele pode precisar desse cara. Nem se for para pedir onde está a pasta no arquivo que está na nuvem. Nem fala que eu já vi coisa, viu, nesse negócio de depois da Então, pessoa precisar do outro para fazer transição de informação, e aí a pessoa fica tão possuída pela desqualificação da que não... demissão que ela não se disponibiliza, né? Eu já vi isso várias vezes. Então, a Anissete está dizendo aqui que já passou por isso e passou recentemente. Eu imagino que ela está falando, talvez, dela ter demitido com verdades com a pessoa. É mais tranquilo. É que assim, eu digo, vai ficar com raiva, mas seja fato dado, explica o motivo. Se foi performance, se foi comportamento, dá oportunidade para aquela pessoa. Eu Até tive para ela se recentemente... desenvolver, né, para os próximos empregos e trabalhos. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Eu tive um funcionário incrível, transformou em Interativa. E muito curioso é que ele pediu demissão, foi o inverso, né? Mas o dia que ele pediu demissão foi o pior dia que ele podia ter pedido demissão. Porque eu vou contar que naquele dia eu tinha passado 8 horas dentro de uma delegacia, porque nós tínhamos pego um estelionatário que estava fraudando a conta da Interativa, e o gerente do banco, que era o meu amigo, me ligou, falou, Ricardo, eu tenho um cara querendo passar por você aqui. Eu falei, então segura, eu subi a rua, fui lá, e a gente conseguiu prender o estelionatário. E eu fiquei, saí depois de 8 horas, quando eu cheguei era umas 6h30, ele estava lá me esperando. Imagina quando você sai de uma delegacia, e ele vira para mim e fala assim, então, eu queria pedir demissão. Puta, eu tinha uns... E eu tinha um monte de sonhos pro cara, sabe? Planos, etc. Mas talvez naquele momento. Mas mesmo assim, eu fiquei puto, não vou mentir. Mas eu respirei, mas eu verbalizei o que eu estava sentindo. Eu falei, olha, eu até entendo o que você está passando, eu sei que você vai ter uma grande oportunidade, ele tem um talento incrível, está muito bem na outra empresa. Porém, mas este momento não foi o melhor adequado. Porque, olha, se você tivesse feito uma leitura do cenário, você teria talvez pensado um pouco melhor. Então, na próxima vez que você fizer isso com qualquer outra pessoa, leia antes o momento que tá. Não é porque teu chefe que ele não tem sentimento, né? E Espera que ele não... amanhecer, pelo menos. Então, mas sabe, eu não, só queria colocar assim, eu acho que só pensa no seu umbigo, né? quem quer se desligar, alguns, né? Seja quem vai demitir ou quem está pedindo a demissão. É uma pessoa que quer se desligar, na maioria das vezes está tão preocupada com a sua dor que esquece de olhar a dor do outro. Não, isso é um crítica, fato. sabe? Não é uma crítica. Eu entendo. É uma questão de proteção do próprio ego, né? Do próprio núcleo do eu dele, né? É uma proteção isso. Mas eu até entendo. Por isso, de novo, que eu volto que isso precisa ser treinado, né?
por isso que isso precisa ser treinado, a inteligência emocional precisa ser treinada. É um treinamento para demissão. Porque... Mas é sempre que eu digo, mas se chegou neste ponto, então que ela seja bem feita. Agora, existem vários tipos de demissões. E existem demissões onde as pessoas que estão sendo demitidas ficam violentas, que é uma outra situação. Então, né, e pessoas que vão, que também irão, por exemplo, que se negam a assinar os documentos. Né? Então, eu acho que um líder, por isso que as empresas precisam treinar, sim, a sua equipe de liderança, para qualquer executivo, para fazer boas demissões. Porque ele precisa olhar para a questão trabalhista, se ele tem alguma estabilidade, esse meu funcionário, qual é a lei, se eu posso fazer isso nesse momento, se ele está voltando de férias, está indo para férias, se ele está ligado a algum sindicato, se ele não está. Então, assim, existe um arcabouço no momento que você vai tomar uma decisão, que o líder precisa ser. Ele precisa se informar, primeiro. Segunda coisa que ele precisa saber é assim, qual é a personalidade de quem eu vou demitir? Né? É agressivo? Não é agressivo? As pessoas riem quando eu digo isso, mas se é agressivo, eu preciso avisar pessoas do meu lado que se escutar um barulho na minha sala, vocês entrem. Né? Por quê? Porque é coisa séria, a pessoa é agressiva. Se a pessoa não vai assinar, né, a demissão, eu vou trazer testemunha, né? Que testemunha eu vou trazer que não pode ser funcionário, não pode ser nenhum subordinado dela, pode ser par ou superior? Então existe um preparo. Então eu acho que assim, será que não é o caso? Outra coisa que eu vejo, né, eu vou demitir alguém, eu sei que essa pessoa começa a chorar. Poxa, ela está num momento de pressão, ela chora, seja homem, seja mulher, isso não importa. Ela chorou. Poxa, será que na hora eu vou fazer uma demissão, não é legal eu ter um copo de água, né, um lencinho debaixo da minha mesa ali, segurando, porque pode ser que aconteça, e aí eu sirvo. E não chegar quando a pessoa começa a chorar, eu dizer para ela assim, então vai até o banheiro. Né? Cara, a pior burrada, desculpa o termo falar, é pedir pro cara no banheiro. Então é que ele sai em pranto, saindo dali, fui demitido, passa por todas as mesas, né? E depende, se for um perfil mais histérico, vai passar por todas mesmo, né? Olha o que ele fez comigo, vai lá pro banheiro e depois volta, né? Eu tô bem. Então, assim, espera, treina, deixa respirar, o choro passa, o choro restabelece, o choro limpa, né? Aprenda a lidar com essa frustração do outro, e aí, sim, eu acredito que aí você possa encaminhar as questões, né? Então, assim, eu vi aqui, né, a Márcia está escrevendo, ou treinamento, treinamento também para pedir demissão. Putz, seria boa essa daí, né? Fogo que o povo não vai fazer, né? Ô, Ricardo, nós já estamos falando aqui há 57 minutos. O Insta vai cortar a gente em 3. Então tá bom, desculpa, vamos lá. Eu perdi a noção do tempo agora. Que ótimo. Tá. Então, assim, você vê que é importante, né? A Márcia escreveu, né? Então é importante ter um curso de como pedir demissão. Eu até acho que caberia. E vou dizer um outro, que eu sempre tive vontade de lançar, mas acho que eu vou lançar agora, já que está tudo digital e eu vou conseguir fazer. É como ser cliente. Eu vou fazer curso para as pessoas serem clientes, aprenderem a serem clientes. Ótimo, delícia isso, hein? Muito Mudou bem. Radicalmente o assunto, mas vamos lá. Obrigado, Nissete. Ô, Ricardo, para a gente fechar aqui, que a gente já vai ser derrubado daqui a pouco, me fale uma coisa. A gente vai ser demitido. Né, tá demitido. O Insta vai demitir. Deixa eu só tirar um estereótipo. Eu falei isso aqui. Ó, tirem aquele estereótipo da sala do Roberto Justus. Eu gosto do aprendiz, acho legal, mas tira aquele estereótipo daquele demitido aquilo não é modelo. Pronto, falei. É um horror, né? Um horror. Isso. Da onde vem, eu gosto sempre de perguntar aqui, da onde vem essa sua competência de trabalhar com treinamento? Se você for olhar lá da minha mãe. De quem? Da minha mãe. Sério? Eu tinha 6, 7 anos de idade, minha mãe dava aula à noite, de manhã, tarde, de noite, aquela labuta de professora, e ela me levava para a escola, para o Viscondão, em Mauá, e eu ficava dando aula na sala do lado, ela dava aula de História e Geografia, eu ficava ao lado, numa sala de aula vazia, e imaginando que tinha alunos,
e eu escrevendo na lousa e eu dando aula. O Insta começou a fazer contagem regressiva, 15. Muito obrigado. Você fez eu fazer recordações incríveis na minha cabeça. Foi muito bom. Muito obrigado pela sua oportunidade. Uma gratidão enorme. E obrigado a todos que vieram.